Projeto aprovado pela Secretaria de Estado da Cultura, Governo do Paraná. Com recursos da Lei Paulo Gustavo, Ministério da Cultura, Governo Federal. Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui da Armada Academy Podcast. E a gente continua aqui, um bate-papo com Aninha Azevedo. Muito obrigada pelo convite. Aninha, a gente já falou no episódio anterior sobre toda essa tua história, essa tua trajetória passando desde a parte de assistente de câmera, roteirista, filmmaker, diretora de fotografia, montadora, assistente de direção e agora diretora, né? De 2 temporadas de uma série, né? Os Mistérios de Olã. Isso, primeira e segunda temporada, que é da produtora Bestside. Isso. Né? Uhum. E como que foi assim, todo esse processo de chegar numa série que foram quantos capítulos que vocês fizeram? O primeiro foi 7 episódios e o 7 segundo episódios. foi 5 episódios. 5 episódios. Legal. Então aí você fez 12 episódios praticamente 12 dessas duas. Uhum. Episódio de mais ou menos quanto? 40 minutos? A primeira temporada ela era um pouquinho menor, ele era um episódio de 15 a 20 minutos. Uhum. E daí a segunda foi episódio já aí de 25, 30, tem episódio que tem 45 minutos. Caramba, é coisa. É coisa pra caramba. E vocês tinham quanto tempo para fazer essa... Cara, o LAN eu falo que foi um desafio muito grande, né? Era um projeto que a gente não tinha tanto recurso para ser feito, né? Então, o que a gente precisou fazer? Correr. Então, a gente tinha muita cena para gravar, muitas páginas para rodar diariamente, com um tempo muito curto. Então, a gente teve que ter uma organização muito grande e, principalmente, uma estratégia de saber exatamente o que precisava ser captado para a gente conseguir fazer com que a série fosse viabilizada, sabe? Legal. E como que foi todo esse processo, assim? Como que chegou até você, né? A questão da direção de uma série. E qual que foi todo esse processo lá atrás, desde a conversa com a produtora, até você ser escolhida como diretora. E como que foi todo esse processo de montagem, desde a pré-produção até a finalização de tudo isso? Cara, foi um convite muito legal, assim, porque foi uma época que eu não imaginava ainda. Eu estava começando a querer dirigir algumas coisas, mas não imaginava que ia chegar tão rápido essa oportunidade, assim. Então, eu tenho alguns amigos, meus amigos da Bestside, né? Pelo convite do Dudu, eles pegaram esse trabalho para fazer. E como eu já tinha uma certa experiência ali nesse universo de cinema, já tinha feito alguma coisa, eles falaram, Ana, por que você não vem ajudar a gente aqui, fazer essa parte, dar uma força na direção? Então, foi o que aconteceu ali na primeira temporada. Então, a conversa foi bem tranquila. Daí, logo depois, a gente ainda não tinha exatamente o roteiro. Então, quando eu entrei nessa parte de direção, não tinha um roteiro ainda em mãos, então a gente não tinha nem muito conceito, a gente tinha só uma ideia do que eles queriam. E a partir disso a gente fez uma reunião ali na produtora, a gente foi conversando, tendo ideias, e a gente falou, então por que a gente pode colocar os netos visitando o vô e tem um grande mistério ali dentro. E daí a gente meio que criou esse pré-argumento assim, do que seria essa série. Daí disso a gente mandou para um roteirista. Esse roteirista fez toda a parte ali da roteirização dos episódios e tudo mais. Aí voltou para a gente. Aí a gente com um olhar ali, debatendo, eu também dando uma olhada ali, também já com uma visão de direção, já fui fazendo algumas alterações. Então a gente foi mexendo no roteiro, mexendo em alguns diálogos. E daí depois desse roteiro aprovado, a gente entrou com a parte de pré-produção, que daí começa os desafios, né, que é montar a sua equipe. Então, nesse momento que a gente vai montar a nossa equipe, daí a gente começa a escolher cada parte do departamento que a gente vai querer. Então, o diretor de fotografia, o diretor de arte, quem vai fazer a parte de som, o produtor e principalmente quem vão ser os atores ali que vão estar na nossa história. E daí começa essa parte de casting, né? Que a gente pega um texto, a gente manda para, às vezes, algumas agências ou para alguns atores que a gente já imagina, que a gente gosta, e fala, grava um videoteste aí pra gente ver como você se encaixa nesse personagem. E a gente começa a receber aquele turbilhão de vídeo, e a gente começa a assistir, eliminar os que a gente não gosta, guardar o que a gente gosta. E algum desses atores assim já tinha trabalhado contigo antes? De Olã ali, não. Foram todos novos, assim. Uhum. Eu até pensei em trazer alguns atores que eu já tinha trabalhado, mas na hora que eu fui ver ali, na junção das coisas, eu não estava encaixando. Por que eu gosto de fazer?
Às vezes colocar um ator um do lado do outro para ver como que fica essa fotografia deles juntos. E às vezes, tipo, a personalidade desse aqui, como ele traz, será que casa bem com esse? Então, essas coisas eu fui testando. Então, tem alguns atores ali que eu tinha pensado que eu ia trazer para perto. Até eu pensei na segunda temporada, mas no final mudou, como eu falei, tipo, ali na prática muda muita bastante. coisa que às vezes a gente planeja e não funciona. E vocês recebem isso em vídeo? Eles mandam vocês dão o quê? Uma cena para ele decorar? Isso. O que a gente faz geralmente? A gente pega dentro do roteiro a cena-chave que a gente acha que representa bem aquele personagem. E aí a gente manda esse texto para esse elenco, e esse elenco geralmente manda portfólio, as fotos que às vezes tem de book, essas coisas, e esse vídeo. E daí, a partir desse vídeo, a gente faz essa primeira avaliação. Do Olan, foi uma época que a gente estava saindo da pandemia, então a gente não conseguiu fazer os testes presenciais. Então, foi muito teste de vídeo, conversando com eles por WhatsApp, conhecendo. Eu lembro que depois que a gente fez esses testes, eu marquei uma reunião com eles, que eu vi todos ali, a gente leu o roteiro pela primeira vez. E tudo isso a gente vai fazendo esses testes, né? Mas o certo a gente recebe esses vídeos e a gente faz um teste presencial. Por quê? Às vezes, no vídeo, a gente tem uma experiência com um ator e, às vezes, presencial, a gente tem outra. Porque às vezes tem cenas que você vai precisar puxar mais daquele ator, mais do que aquela cena diz. E você precisa ver se ele te escuta bem, se ele consegue te entender, porque às vezes você não consegue ter uma abertura com aquele ator. É uma coisa meio de sensibilidade, também não sei explicar. Mas você sente ali, você tem que ter essa experiência com esse ator para ver se ele te escuta, se ele tem uma troca legal com você. Porque, de certa forma, você vai precisar dirigir esse cara. E se esse cara não consegue te entender, imagine isso no set, na correria que está lá. Então, por isso, esses testes presenciais são muito importantes. Em casa, acho que às vezes também a pessoa está meio que no conforto dela. Exatamente. Está extremamente confortável, não tem ninguém olhando, ninguém vendo ela, liga a câmera, faz, beleza, tranquilo. Aí chega na hora, tem um monte de gente dentro do set, né? E trava. 30, 40 pessoas no set e ele tendo que atuar, aí o negócio parece que não flui. Fora que essa pessoa pode ter gravado esse vídeo, sei lá, 30 vezes. E as 30 vezes ele foi aperfeiçoando. Mas eu não posso repetir minha cena 30 vezes até essa pessoa acertar. Então, isso é muito importante. Você realmente sentir o seu ator ali, ter esse contato com eles para ver como que ele vai responder a você. E depois, passando dessa fase, a gente começa a ter as reuniões de equipe. Então, com o assistente de direção, a gente faz toda essa parte de cronograma, né? Então, a gente começa a classificar, ver quantos dias a gente vai precisar para gravar isso, quais cenas vão ser gravadas em cada dia. E tudo isso é definido. Daí tem a parte de produção, que é começar a fazer toda essa logística, né? Do transporte, alimentação, quem vai, como vai, as pessoas vão dormir, como vai funcionar toda aquela logística. E as reuniões de equipe para a gente definir como que é a cara desse filme. Então, eu geralmente gosto de pegar, eu leio o roteiro, eu tento trazer referências, tanto para o diretor de arte como para o diretor de fotografia, tentar ver quais soluções que eles trazem, né, para os desafios que a gente vai ter ali. E daí, a partir disso, com tudo isso pronto, tudo isso bem desenhado, aí sim a gente vai fazer a parte da filmagem. Daí vocês fazem... Tem também todo a questão de... que é bem complicado nas produções, de você encontrar locação, né? A locação é um desafio gigante. Isso é bem complicado. No caso da primeira temporada de vocês, foi super confortável, né? Assim... Foi confortável demais. A gente deu muita sorte que um amigo nosso tinha recém feito um casamento lá. E a gente procurando locação, ele lembrou, ele falou assim, cara, tem uma capelinha lá que é muito massa, tem uma casa. E era bem a estrutura que o nosso roteiro ia. E foi até legal, a gente achou essa locação antes de começar a escrever o roteiro. Caramba. Então, no roteiro, pro roteirista, a gente mandou, vai acontecer isso, tem esse sótão, esse é o quarto, tem essa capela. E já se baseou o roteiro em cima, baseado na locação que vocês estavam, você conseguiu construir o roteiro. Exatamente. Que legal. E a história passa ali, são 2 netos, né, que vai visitar o vô, tem mais um amigo deles, e esse vô é meio fechado, e ele fala que não pode subir no sótão, que não pode ir ao norte ali da fazenda. Eles começam a achar essa capela, começam a achar coisas estranhas no sótão, começam a achar cartas da avó super misteriosas, contando uma história. Então, tudo isso vai enchendo eles de mistério. E o final da temporada, spoiler, não vou contar tudo, daí a pessoa assiste, mas a ideia é que eles cheguem nessa capela e
E isso é tão interessante nessa questão da locação que você falou, que quando a gente chegou nessa capela e a gente falou, pô, aqui é o final da história. E ela é maravilhosa por fora. Só que eu entrei lá, ela era um ovo. E não tinha nada, tipo, era tudo de pedra, era tipo desse tamanho. E eu falei, gente, e agora? E eu falei, como que eu vou acabar a história aqui? O grande mistério do meu roteiro é aqui. Não faz sentido. Uhum. Aí eu olhei assim, eu falei, cara, vou pedir para a Gé, né, que era a diretora de arte, construir uma porta de alçapão. E daí eles vão abrir e vai dar a ideia que tem um mundo subterrâneo lá embaixo. E a série acaba assim, com eles abrindo o mundo subterrâneo. Então, tipo, você ter essa ideia da sua locação e dos problemas que você tem para enfrentar ali, te ajuda a trazer soluções. E essas soluções têm que ser pensadas antes. Imagina, eu chego lá para gravar, olho a capela e falo, não dá, pessoal. Vai fazer o quê? Então, eu tive que pensar antes, falar para já construir uma porta, botar isso no roteiro, fazer toda... Então, por exemplo, essa solução que a gente trouxe, com a locação, fez permear toda a minha história depois, entendeu? Para a segunda temporada também. Para a segunda temporada também. Que daí é a continuação, né? Eles invadem esse mundo subterrâneo e a gente começa a descobrir os mistérios que tem lá embaixo. Que legal, que legal. E essa experiência da primeira, eu sei que foi pro... NT Play. Pro NT Play, né? Uhum. E essa experiência da primeira, curtiram pra caramba. Eu vi que vocês também fizeram uma mistura ali de animação. Isso. Como que foi coordenar? Porque você tem que ter muito bem pontuado o que vai ser animação, o que não vai, como que vai ser essa linguagem, porque a animação você pode fazer de várias maneiras, né? Uhum. Pode colocar um 3D, pode colocar um 2D, pode colocar, sei lá, tudo meio estilo dobradura, enfim, tem vários. Como que foi o que guiou na tomada de decisão para animação, né? Foi você que fez a parte de direção também de tudo isso? A parte de animação nem tanto, eu fiquei mais com a parte do live action. Mas a gente já tinha uma ideia de como funcionaria essa animação ali dentro. É muito interessante porque a série de Olan, a princípio, ela era uma série de animação. Ah, era para ser animação. Era para ser animação, só que o que acontece? Eles tinham um orçamento muito baixo para que a animação conseguisse ser produzida. Então, a ideia era misturar live action com animação para que a gente conseguisse atingir a minutagem que precisasse e não perdesse nenhum dos dois mundos, né? Uhum. Só que a live action começou a ganhar muito mais força que a animação. Então, nessa parte da animação, o que a gente pensou? Lembra que eu falei que tinha as cartas da avó que ela ia abrindo e eles iam vendo? Uhum. Então, essa história que a avó estava contando ali nas cartas era a parte que ia para essa animação. Então, a gente ia visualizando essa história que ela ia contando, estilo um conto de fadas, que tinha um rei, que tinha um príncipe, que tinha um soldado que tentou roubar o reino. Então, ela vai contando tudo isso. E a nossa referência, justamente, a gente tem que trazer soluções, principalmente quando a gente está na parte de direção, é trabalhar sem dinheiro. A gente não tinha dinheiro para fazer uma grande animação. Então, a nossa solução foi trazer uma animação mais em 2D mesmo, que a câmera ia percorrendo esse cenário, sem necessariamente aquela riqueza de detalhes. Então, tem muita coisa cartoonada, e a gente foi brincando bastante com esse universo, assim, quase como se fosse um livro de histórias, assim. Como se estivesse entrando dentro mesmo da carta ali. Exatamente. Então a gente foi brincando com essas duas realidades. Que legal, mas eu vi também que para a segunda temporada a proposta mudou um pouquinho, né? Mudou. Aí foi exatamente isso que eu falei. Como o live action, ele cresceu muito e começou a ganhar muita força, eles preferiram que a animação fosse deixada de lado. Então, como a gente já tinha encerrado esse ciclo das cartas da avó, a gente já contou essa história completa, e agora era como se eles estivessem ali no presente, vivendo aquilo que as cartas falaram, a gente preferiu ficar só com essa parte sem a animação. E daí foi um desafio gigante, porque a gente estava fazendo um produto para jovens. E a gente queria trazer, cara, bastante aventura, sabe? Fazer uma coisa diferente, sem ser essa estrutura que a gente conhece muito, que é, às vezes, escola, um romance. Então, a gente queria ir para um universo que a gente não explora tanto aqui no Brasil, que é essa coisa de aventura, uma coisa meio apocalíptica, meio fim do mundo. Então, nosso desafio nessas temporadas foi justamente trazer essa linguagem. Então, e a segunda é muito isso. Então, a gente tem muito essa coisa de aventura, deles fazendo vários exercícios radicais, deles sendo perseguidos, deles tendo que achar o tio que está perdido. Então, muitas coisas dessas que a gente foi construindo foi muito rico para essa narrativa da segunda temporada.
É uma linguagem desafiadora para você fazer com pouco orçamento. Exatamente. Por que isso? Porque você filmar aventura, você não consegue trabalhar isso com uma câmera parada. Uma linguagem já que é um pouco mais clássica, que é aquele que a gente chama de um arroz com feijão. Demanda mais estrutura. Então, cara, a gente trabalhou com muito Steadicam, a gente trabalhou com trilho, a gente pegou o fotógrafo, amarrou numa motinho, porque tinha uma corrida numa mata, então a gente precisava ter essa velocidade, a gente não tinha estrutura para fazer isso, sei lá, com o equipamento necessário. Então, a gente foi tentando, de formas criativas, solucionar essa necessidade dessa linguagem que a gente precisava. Legal. Inclusive o Patrick, que a gente vai entrevistar no próximo episódio, também esteve presente. O Patrick salvou a gente lá, que a gente teve algumas cenas que era justamente eles fazendo corrida de pneus, corrida na ponte, que a gente precisava bastante dessa mobilidade do estádio. O Patrick deu uma boa salvada na gente. Nessa segunda temporada, eu lembro porque foi a Armada também que forneceu os equipamentos para vocês. Na primeira e na segunda que salvou. Na primeira e na segunda. E a segunda vocês optaram por fazer com 2 câmeras. Exatamente. Né? Por que teve essa opção, esse dinamismo? Porque vocês tinha muita coisa para fazer e meio que salvou um pouco mais de tempo para não depender de mais planos com uma câmera só. Qual que foi essa tomada de decisão? Por quê? Exatamente, porque assim, a gente tinha muita cena para fazer. Geralmente a média que a gente grava quando a gente está fazendo um filme é de 5 a 6 páginas por dia. A gente estava rodando ali no mínimo 8. Teve dia que a gente rodou 16. Pensa, é muita coisa. Páginas. É muita coisa. Então o que a gente pensou? Cara, como que a gente pode fazer para tornar esse set mais rápido? Colocar 2 câmeras, porque em vez de você passar uma cena, sei lá, 6 vezes, você vai passar 3, porque você já está pegando o fechado ali do ator, já pegando um detalhe. Então, essa foi a melhor solução que a gente conseguiu para a gente conseguir otimizar o set e gravar mais páginas por dia. Porque, como eu falei, tanto a primeira como a segunda temporada, a gente não tinha o orçamento necessário para que ela fosse produzida. Então, a gente teve que fazer essas artimanhas para conseguir entregar uma coisa legal e que tivesse uma qualidade bacana. Eu lembro que tinha bastante gente no set quando eu fui visitar. Você estava com uma galera acho que era de Airsoft. Tinha uma equipe enorme lá de Airsoft para fazer, acho que uma cena de perseguição e tal. E como foi essa experiência também? Porque, assim, você teve todo esse percurso, né? Trabalhando meio que numa coisa meio solo, na parte de montagem. Acho que deu para ter esse dinamismo maior na assistente de direção, que te deu, acho que, uma puta experiência. Mas como foi, assim, a responsabilidade de assumir já uma série, assim, de cara, de direção? Cara, você sente o calo apertar, assim, não vou mentir não, porque tudo depende de você. Então, não que tudo dependesse de mim, mas, por exemplo, a responsabilidade que estava sobre mim era muito maior, porque eu tinha que coordenar toda aquela equipe, fazer com que as coisas funcionassem, e, de certa forma, acelerar que as coisas fossem gravadas e que desse tempo de rodar todas as cenas naquele dia. Então, assim, todo mundo tinha o seu tempo, mas eu tinha o meu tempo também depois. Então, tudo era muito apertado. E ser assistente de direção me deu muito esse olhar do sentido de entender o set, de entender uma dinâmica. Eu acho que você, como diretor, você tem que entender isso. Porque tudo no cinema tem seu tempo. Você vai ter o seu tempo de montar arte, você tem seu tempo de montar fotografia, você tem o seu tempo dos seus atores se aquecerem e entenderem a cena, montar a movimentação, tudo ali. Então, essa coordenação de conseguir fazer que todo mundo tenha o seu tempo e eu ter o meu tempo também, eu acho que para mim foi o maior desafio, de conseguir coordenar essas coisas, assim. Mas eu acho que a gente conseguiu um resultado bem legal, ainda mais pelo pouco tempo que a gente tinha, sabe? A gente conseguiu coordenar isso, os setores, de certa forma, que todos estavam meio que conversando. E a gente conseguiu fazer esse dinamismo fluir, sabe? Então, acho que isso foi muito legal. E em relação à figuração, é um desafio muito grande, porque é muita coisa acontecendo. A gente tem uma cena no final da temporada, que é uma invasão numa fogueira, e a gente, sei lá, tava com quase 20 pessoas em cena. E a gente marcar tudo isso, eu lembro que eu fiz um rascunho, eu gosto muito de desenhar, isso é muito legal. Eu geralmente desenho o meu set como se fosse uma planta baixa, e eu começo a fazer esses desenhos, esses personagens, como eles se comportam ali. Então eu fiz esse desenho de como funcionaria na fogueira, onde cada personagem ia, quem pegava quem, como os policiais se mexiam ali na mata, e passei para os meus assistentes de direção, que eram os meus preparadores de elenco, eu estava com 2. E eles que passaram
passaram isso para figuração e depois eu assistia e fui meio que coordenando. Então, você saber delegar essas funções e saber que... porque imagine se eu fosse fazer tudo isso. Eu ia surtar. Com certeza. Então, você como diretor, você tem que ter essa visão de entender a sua equipe, saber coordenar ela e saber que ela é fundamental para que você consiga fazer um trabalho aqui. Porque se você está com a cabeça muito cheia, pensando na figuração, pensando na fotografia, pensando na arte, não sei o quê, você surta. Então, assim, tem um momento de delegar e tem um momento de simplesmente você sentar e saber ali que você precisa executar. Então, eu acho que isso é muito importante quando a gente tem essa visão de direção mesmo. Eu acho que, assim, para a galera também que está começando, eu tive a oportunidade de dirigir poucas vezes, só coisinhas bem pequenas. Mas acho que o principal ali que fica uma dificuldade é você conseguir entender cada ator, porque cada um tem o seu time, cada um tem o seu tempo de ação, de reação, né? Cada um tem seu tempo de aquecimento. Como que você faz para gerir tudo isso? Ali você falou que você tinha dois preparadores de elenco. Preparadores. Que eles eram preparadores de elenco mesmo, mas eu já vi você conversando com os atores de vez em quando. E é uma maneira assim mais tranquila do que alguns outros diretores que eu já vi. Sim. Né? Parece que você senta do lado da pessoa que você está meio que parece que está abrindo a vida, ou a pessoa está abrindo a vida para você. Parece que é meio que uma troca ali na hora. Como que é esse teu jeito, que eu admiro bastante também, eu curto demais, de conversar com cada pessoa? Porque cada um exige com cuidado diferente. Sim, total. Um jeito diferente, né, para você poder ter a entrega que você necessita, né? Uma cena um pouquinho mais dramática, você fala de um jeito, uma cena mais eufórica ali, você tenta dar uma pilhada. Como que é esse teu direcionamento a hora que você quer extrair do ator? Cara, quando a gente está trabalhando com ator, é um universo diferente, né? Você está trabalhando com técnico, você fala, ali as coisas são mais rápidas, né? Mas o ator, ele tem o tempo dele. Ele tem os sentimentos dele. Então, cara, você não tá lidando com uma máquina que é tipo, liga e desliga. É só você pensar em você mesmo. Você liga uma máquina e fala, estou chorando, estou triste, estou feliz. Então, cara, o ator, assim, por mais que ele seja um profissional, que ele consegue fazer essas transições de emoção muito rápida, ele continua sendo um ser humano. Então, a gente tem que entender, cara, que... E isso eu digo independente do ator, a gente está falando de equipe também. A gente lida com seres humanos. E a gente tem que ter essa visão no set. Porque, primeiro que aquele cara ali pode ou destruir a sua cena ou fazer ela ser magnífica. E tudo isso vai ser do jeito que ele está sentindo hoje. A gente teve uma experiência e eu tenho essa característica, cara, eu não sei, eu gosto de sentar do lado e a gente conversar sobre a cena e a gente sentir junto. Tinha uma cena de Olan que o cara tinha que morrer. E naquela semana o amigo dele tinha morrido. Caramba. E ele foi gravar e ele falou assim, cara, não, tô com o sentimento certo, eu vou conseguir trazer, eu vou homenagear esse meu amigo com essa cena. Só que quando a gente começou a fazer a cena, cara, não ia. Ela simplesmente não ia. E eu testava, e eu ia lá, conversava, e cara, sabe, você sente, eu não sei, é bizarro, você sente, você tem que sentir seu set. E eu falei, cara, a gente não vai gravar essa cena hoje. E o cronograma apertado, cara, eu lembro que eu olhava assim em direção, o dia que eu decidi isso, eu acho que ela queria me matar. Eu falei, cara, a gente não vai gravar essa cena hoje, a gente vai gravar outro dia. E daí eu fui fazer essa cena outro dia, porque eu vi que meu ator não estava em condição de entregar aquela cena pra mim, aquele momento. Como às vezes você tá dirigindo, você vê que o ator ele não chegou na emoção certa. E assim, cara, você é o diretor, você visualizou aquela cena, você sabe o que aquele roteiro tá passando, você tem que entender o que seu personagem está sentindo. E teve uma das cenas também que eu lembro que o ator estava com dificuldade, eu cheguei e falei um negócio no ouvido dele. Eu lembro que era uma cena que ele precisava entregar perdão, não sei o que. Eu falei assim, cara, você nunca vai conseguir fazer isso se você não se deixar ser perdoado também e não se abrir para ser amado. E daí, nesse momento, ele começou a chorar, ele falou assim, vamos gravar. E até hoje ele fala, cara, eu te agradeço muito, porque aquela chave que você me deu me possibilitou fazer essa cena. Mas isso você só consegue fazer a partir do momento que você tem um olhar humano sobre o set. Um olhar humano sobre tanto os personagens que você tá dando vida, mas principalmente as pessoas que estão por trás deles, sabe? Então, isso eu aprendi muito, assim, visualizando outros diretores, e eu via que, às vezes, algumas técnicas... tem diretores que eles são mais técnicos, eles são mais
Sim. fotografia, eles são mais ligados nessa parte, mas eles esquecem essa parte do humano ali, que é muito importante. Então, eu sempre, quando eu fui trabalhando, até como assistente de direção, às vezes o diretor, cadê meu ator? Cadê meu ator? Eu falei, calma, cadê meu ator? Cadê meu ator? E eu segurando o ator, eu falei, guarda seu tempo, eu tô segurando, vai na sua. Porque a gente tem que entender que, tipo, o cinema também tem momentos que a gente precisa pisar no freio e deixar essas coisas irem fluindo, sabe? Sim. Aí eu vejo vários diretores que às vezes, putz, o cara errou a primeira cena, o diretor coloca a mão na cabeça. Aí o cara erra de novo, putz, já tá no quarto, quinto, sexto take da mesma cena. E o diretor começa a fazer aquela cara tipo, puta, meu Deus do céu, que desespero e tal. Começa a ficar brabo com o ator. E é isso que eu falo, né? Que tipo assim, quando eu tava no set, sempre quando eu tava no set contigo, pô, começava a dar complicação. Você não, calma. Ia lá do ladinho do ator, sentava, bem quietinho, isoladinho ali, e trocava aquela conversa. Era diferente, porque quando você começa a ficar desesperado, parece que a equipe inteira começa a gerar aquele clima, o set vira aquele Sim. caos. Né? Tudo parece que começa a desandar. E na hora que você, putz, vamos respirar, senta, conversa, tem aquela sensibilidade de entender o que o cara está sentindo na hora e o porquê que ele não está entregando. Né? Então isso eu acho que é essencial, eu acho bem legal. O set é tipo um parafuso, cara. Tem um momento que você tem que apertar ele e para que ele fique bem encaixadinho. Mas se você apertar demais, o que ele faz? Ele espana e ele para de apertar. Então eu vejo muito isso. E isso, cara, é tanto com os atores quanto com a equipe. Se você, como diretor, transformar o seu set e isso, cara, eu falo por experiência própria. Eu já trabalhei em sets que eram infernais. Trabalhamos em sets que eram infernais. E quando a gente trabalha com sets assim, cara, você perde a sua equipe, você perde os seus atores. E aí, cara, você perdeu o seu filme. É verdade. Então, às vezes, cara, eu sei que a pressão é gigante. Por isso que eu falei, é uma responsabilidade. Você sente como diretor a responsabilidade toda nos seus ombros. Porque você é o cara que às vezes vai pisar no acelerador, mas às vezes você vai sentir que você precisa tirar o pé do acelerador. E buscar a sua equipe de volta, reorganizar seu set, e conversar com o ator que às vezes está precisando ali de uma ajuda. Então, a gente tem que ter essa sensibilidade. E eu acho que isso, além de técnico, é o que faz a diferença para grandes diretores, assim. Legal. Eu acho que já deu um gancho agora. A gente já está quase terminando, infelizmente, que o papo está muito bom. Tá de boa. Mas, como você falou, isso é essencial para grandes diretores. A gente está fazendo justamente esse podcast para essa galera que está conhecendo o audiovisual, conhecendo esse mundo do cinema. E a gente está explorando aqui várias funções, vários departamentos, né? E mostrando todas essas possibilidades que as pessoas têm. E a direção normalmente é o que a galera almeja de começo, de início. Mas o que você acredita que é o caminho das pedras, vamos dizer assim, o essencial, como você falou, para a pessoa começar a dirigir, né? A gente sabe que não é da noite para o dia, mas como a gente fez por nós mesmos muitos projetos de graça, ou projetos que a gente bancava às vezes, né, com amigos e tudo, para poder sair do papel os projetos. Mas para essa pessoa trilhar já tendo esse discernimento de, cara, é por aqui, entendeu? A minha trajetória, como eu falei, foi uma trajetória que eu não sabia que eu ia ser diretora, assim, que eu almejava isso. Então, eu fui aprendendo muito, mas por mais que uma pessoa já esteja na cabeça, eu quero ser diretora, o meu conselho é estude outras áreas também. Sabe? Tenha um pouco dessa visão, estude outros, entenda um pouco sobre montagem, nem que seja o mínimo, entendeu? Um pouco sobre fotografia, um pouco sobre direção de arte e, principalmente, entenda como esses seus atores funcionam. Hoje eu estou me dedicando muito a estudar como que funciona a cabeça do ator, porque não é a mesma cabeça que eu tenho, sabe? Por mais que, às vezes, eu consiga me abrir para conversar com eles têm uma linguagem diferente. E você saber um pouquinho de todas essas coisas vai te ajudar muito na hora que você for tomar a sua decisão e conversar com a sua equipe. A gente tem que entender que um diretor ele é um grande maestro. Então, um grande maestro, de certa forma, ele pode não tocar um violino, mas ele entende como o som daquele violino sai, ele entende a hora que aquele violino precisa subir, a hora que aquele violino precisa descer. Então, a gente tem que ter um pouco dessa visão, ter um pouco desse olhar. Então, se você quer trilhar essa trajetória e eu quero ser um diretor, vai se abastecendo de tudo.
porque isso vai te ajudar na hora de você fazer essas tomadas de decisão. Que legal, Anica. Conversa muito boa. E saber que também para mim acho que o maior privilégio assim de ter você aqui, saber assim relembrar de toda a história. Acho que eu tô aqui hoje também por tua causa, né? Esse podcast está acontecendo também por você, por toda a história que a gente trilhou junto, né, dentro do setor, por todo o aprendizado que eu tive contigo. Então sou muito grato, não só por você estar aqui, mas pela tua vida e por tudo que você significa para mim também. Então, obrigado novamente. Acho que esse podcast, para mim, esse episódio é muito especial mesmo. A gente termina o podcast chorando. Obrigada, Dani. Tamo junto. Eu que agradeço. Foi um prazer gigante estar aqui com você, de verdade. Eu me sinto também um privilégio de fazer parte um pouquinho dessa história da Armada, que vem crescendo muito e que, cara, eu fico muito feliz como vocês têm ajudado o mercado audiovisual, principalmente para os pequenos, que às vezes não têm condição. Eu sei que Olan não seria feito se vocês não tivessem colocado a mão lá também. Então, obrigado por essa visão que vocês têm trazido para o Paraná, né? Então, eu fico muito feliz com isso e um privilégio gigante de contar pelo menos um pouquinho da minha história aqui. Obrigado. E agora também, além de toda a questão da locadora, a gente está tentando entrar nessa parte de capacitação, né? Tentar formar profissionais, não só na capital, né? Mas que a gente possa ter todas as outras cidades agora do interior tendo uma vida própria dentro do cinema também. Não depender que a pessoa começou a crescer lá, ela tem que vir para a capital, que é o que a gente acontecia antes com Curitiba. Quem crescia em Curitiba tinha que ir para São Paulo para poder formar a carreira. Hoje não, hoje a gente já está com o mercado mais consolidado aqui na capital, mas a gente quer começar a consolidar esse mercado para fora também no nosso interior, né, do estado também e do Brasil todo, com certeza. Então, e você contribuindo também com todo esse conteúdo, essa bagagem que você trouxe aqui pra gente. E pra galera que quiser seguir teu trabalho... Aninha Santi no Instagram, e é a única rede social que eu tenho. Então, fechou. Obrigado, viu? Tamo junto. É isso aí, galera. A gente encerra mais um podcast hoje com um papo fenomenal sobre direção com Ana Azevedo. E a gente se vê no próximo episódio. Projeto aprovado pela Secretaria de Estado da Cultura, Governo do Paraná. Com recursos da Lei Paulo Gustavo, Ministério da Cultura, Governo Federal.